Mestre Jesus, nosso amigo de todos os momentos de fragilidade, momentos de força, pedimos a força. Mais uma vez, buscamos a luz da orientação divina, palavras eternas que se façam constantes no nosso dia. Mestre, nós precisamos a cada minuto da luz do discernimento, da noção de que vivemos aqui na esfera a cumprirmos uma sequencial de vida necessária ao nosso crescimento. Nós sabemos que as dificuldades são muitas, as nossas e todas aquelas que se defrontam a nós na nossa caminhada. O mundo material nos oprime, nos constrange por demais, nos abraça praticamente. E esse abraço fica tão forte, tão apertado, que muitas vezes nós nos esquecemos de que estamos aqui como espíritos prensados na carne. E concluímos que somos eternos, encarnados. Mas, buscando as tuas orientações, buscando essa noção de, posso dizer, um ritual nítido de aprendizado constante, o alerta surge em nós. Esse alerta nos faz buscar uma orientação de vida no Evangelho de luz, de verdade, de orientação, de esperança, de amor, de fé. E com isso, Senhor, agradecemos todos esses minutos passados junto aos amigos espirituais. E agradecemos a tua luz a esta casa, porque sem ela não estaríamos sobrevivendo por tanto tempo. Obrigado, Senhor, pelo dia e pela noite de hoje. Assim seja. Buenas noites, meus amigos. Que a paz do Senhor tenha tocado os seus corações e que, apaziguando as revoltas, as dificuldades, as tristezas, possa ajudar a cada um de nós a ir em frente, ultrapassando momentos difíceis, sofrimentos e dores, porque cada alma ainda encarnada na esfera enfrenta a si mesma em primeiro lugar. E depois ela se deixa envolver pelas, entre aspas, ditaduras materiais, ilusões materiais, propostas pelo progresso que corre a revelia. Boas noites, amigos. Quente e frio. Sempre vocês têm algo a dizer. Carras, está muito quente. Agora hoje está muito frio. Ou choveu demais, ou não chove. Não é? Esta visão que vocês acham que tumultua a vida de vocês, ela faz parte das colheitas espirituais de vocês. Vocês vão colher muitas coisas com a variedade de temperatura, de estações. Vocês vão colher. Porque em cada estação, em cada temperatura, um exercício é buscado dentro de vocês. Sabiam disso? Muitas vezes, o frio vai trazer a indolência a algumas almas. A vontade de não fazer nada, de ficar debaixo das cobertas. Não é verdade? Então, isto propicia o quê? O ócio.
propicia a indiferença pela vida, propicia o não reconhecimento de que você está vivendo uma situação em que você precisa dominar e educar a você mesmo. Como o calor excessivo traz o cansaço a vocês. Também a vontade de relaxar, de ir para um lugar fresco, de parar de trabalhar. Não é verdade? Então vejam só, tem que haver, vamos dizer, em cada estação, vocês vão colher alguma coisa. Vocês vão plantar alguma coisa. Agora, aqueles que têm um desequilíbrio espiritual, uma debilidade espiritual, vão se deixar vencer pelas temperaturas e pelas estações, que não lhes agradam. Tinham percebido isto? O clima mexe, mas é para mexer, para ver a resposta de vocês. Como vocês vão responder a cada situação climática. Como vocês vão se portar. As suas dificuldades numa estação climática, ela vai crescer. Em outras, ela vai diminuir. Vocês vão dar os percentuais. Mas é preciso querer vencer em todas. Porque nós temos que nos habituar a tudo. Quando ingressamos num corpo de carne, nesta densidade terrena, nós ingressamos com as nossas dificuldades, não é? Nossas dificuldades kármicas, muitas. Vamos encontrar as dificuldades na vida, na sociedade em que viermos a renascer. E esta sociedade vai nos impor muitas atuações. O clima vai ser imperioso a nos castigar. Por exemplo, quem nasce no Polo Ártico, no Alasca, por exemplo. As almas que nascem lá, elas têm já vamos dizer assim, um aspecto kármico a precisarem vivenciar aquele clima. Por que vocês nasceram nesta cidade? É uma cidade elitista, onde a monarquia ainda colhe a muitos. Estou errado? Onde os sobrenomes são vistos como família disto ou daquilo. Alguns não gostariam de nascer acá. Já pensaram nisso? Por que nasceram aqui? Para instituir o que em vocês? Uns precisam de humildade. Outros precisam aprender que somos todos iguais. Já viram quantas criaturas se movimentam na rua precisando de bengalas, cadeiras, muletas? Já? Quem são? Quem são? Alguma coisa existe para um aprendizado, não é? Claro. Eles habitaram aqui, abusaram e voltaram agora como mendigos. Ou não. Eu sei. Ou abusaram também em outro lugar. Mas a grande maioria está retornando a esta cidade. Então, como vocês dizem, olha só, eu não gostaria de nascer no Alasca. Alguns poderiam dizer, eu não quero nascer em Petrópolis, porque é uma cidade que tem alguma coisa ainda a ser trabalhado no relacionamento humano, não é? A monarquia foi imposta, a escravidão aqui foi muito abusiva. Então, mas vocês estão aqui. Muitos não nasceram aqui, mas vieram para cá. Então, para quê? Para aprender alguma coisa, se adaptar a alguma coisa. Então, esta necessidade de, nós hoje falamos sempre no processo kármico, não é? Então, o processo kármico é estabelecido na razão direta de compor as nossas necessidades. Nascemos no lugar que precisamos. Estamos junto às almas que precisamos trabalhar. Temos a profissão certa. Temos os filhos certos. Tudo está perfeito. Agora, o que falta? Temos que nos adequar à família, à sociedade,
à profissão, ao trabalho, aos relacionamentos, porque tudo vem como aprendizado. O porquê disto, talvez vocês hoje não percebam em totalidade. Alguma coisa podem perceber. Para que vocês estão aqui? Fazendo o quê? Seus processos kármicos foram direcionados aqui. É isso que temos que pensar. Então nós temos que nos adequar às situações que a vida traz a nós. Porque tudo é um aprendizado constante, sempre, e vai ser sempre assim. Quem sabe se vocês já pernoitaram e vivenciaram dias e dias nessa cidade, vocês vão precisar renascer em outra cidade, a aprender alguns valores outros. É isto. Uma afirmação do senhor no ano passado, nessas reuniões de quinta-feira, que me fez pensar muito, foi quando o senhor falou que muitas vezes a pessoa fala, mas o que eu tenho, o que a vida me oferece? Só migalhas? Aí o senhor falou, pois é, então pega essas migalhas. Faça um pão. Faz um pão. Né? Então Sim, junte. É difícil pra caramba, mas a gente precisa se adequar ao que chega a gente, né? Pois é. Mas a vida nos traz em doses homeopáticas. Por quê? Nós menosprezamos alguma coisa. Nós não soubemos saborear o pão de uma existência, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Isto é, aceitar. Aceitar. O que vocês acham? Porque o que acontece é que todos querem usufruir, ter. E este usufruir, às vezes não merecemos usufruir. Ter, sim, ter. Porque todos querem ter, usufruir. Mas nós não viemos para ter, mas sim para ser. Para ser, nós viemos para ganhar um crédito espiritual a nós. Nós viemos para fazermos um balancete da nossa vida no final do viver, termos um saldo positivo. Mas isso é tão difícil de ser entendido, tão difícil da criatura hoje, porque o mundo é tão materialmente denso, explorador, não é? O progresso explora, exige. É como se uma faca podia no nosso peito, não é? Não é isso? Então, custa-se a ver o que eu vim fazer aqui. Vocês acham que vieram só para sofrer na materialidade? Não, a materialidade é uma contingência com que vocês se defrontam. Tudo que o senhor fala nos deveria levar a uma aceitação. E eu acredito, não falando da parte material, não, falando até mais da parte emocional, de sentimentos e tudo, que nos levaria, tudo que o senhor nos coloca, que isso aí é fruto são colheitas que nós estamos fazendo, sim, eu colocaria mais nesses termos. Colheita, nós estamos colhendo o que plantamos. Isso. Né? Mas apesar da importância de estarmos numa nova oportunidade, porque também a reencarnação é nova oportunidade de acertarmos o que erramos, não é? Mas apesar disso tudo, Carroá, a aceitação total, essa compreensão deveria levar a uma aceitação total, e essa aceitação total deveria nos fazer mais felizes. Mas o sentimento do desejo de que o que não termos, nos faz a si mesmo, eu acho difícil não machucar. Pois é. Não sei se eu me fiz explicar. Sim, eu entendo todinho, fruto do passado, isso que eu estou vivendo é para sair daqui melhor do que cheguei, tudo que o senhor fala. Mas aceitar isso tudo. Vocês aceitam a vida toda de vocês? Eu acho que não, Carroá, porque se aceitasse, nós não ficaríamos assim, sabe? Poxa, eu continuo desejando o que eu não tenho.
Quem não aceita a vida como é? Estão fugindo. Levante o dedo direito. Levante o dedo direito. Não aceita totalmente. Sim, totalmente. Muitos aceitam. Quando existe a compreensão. Aceitar e não ficar reivindicando coisas com Jesus, nem com Deus, nem com ninguém. Eu aceito, mas... Então, irmão, não exatamente. tem troca. Deus não faz jogo de troca. Jesus não joga baralho. Não tem o morto. Não tem opção. Tem o real. Então, irmão, mas o senhor falou aceitar totalmente, 100%. Mas às vezes, em alguns momentos, eu acho que eu 100% não aceito. Mas não olha bem, não é que eu não aceite. Tem coisas que eu gostaria de entender, só entender, porque eu acho que a aceitação vem a partir do momento que nós você não vai entender porque você não tem alcance, porque está bloqueada. Mas isso. Você vai compreender. Exato. Compreensão é diferente. Então vocês têm que aprender o seguinte, vocês têm que parar de sofrer. Você não tem condição de manipular nada. Ore. A oração, o momento que vocês aprenderem que a oração é uma força, vocês vão parar de querer consertar a vida dos outros. Pois é, tá certo. Pare, ore. A oração é uma força importantíssima. É uma energia que vai pelo ar e se incute na criatura. Então, aceitem aquilo que vocês não podem modificar. O senhor já me respondeu. Eu achava Sim, que aceite e ore por aquilo que eu não posso ajudar a modificar. Exatamente. Porque se você for conhecer a vida de cada um, você vai dizer que cada um está vivendo erradamente. Na sua concepção. Entende? Por exemplo, se eu me introduzir na vida de cada um de vocês, vou dizer que vários de vocês estão vivendo de maneira errada. Estão se portando erradamente, estão falando erradamente, estão se posicionando erradamente, estão com expectativas erradas na vida de vocês. Mas eu não me intrometo na vida de vocês. Eu dou o exemplo, eu dou as armas e vocês façam como quiser. Muitos de vocês estão vivendo erradamente. Vai fazer o quê? Expectativas erradas, sentimentos conturbados, emoções conturbadas, palavras demais. E a aceitação está melhor agora ou não? Não, Carla, mas eu quero aquela coisinha que precisa ser arrumada na minha vida. Vocês vieram para arrumar a vida espiritual de vocês. Não é arrumar só a casa, não é arrumar o banco, não é arrumar só a enfatiotada toda, não é isto. Vocês vieram para arrumar vocês, intimamente, seus valores, moral. Isto é que é preciso. Quando viemos à encarnação, nós viemos para isto. Mas todos querem. E outra coisa, que vocês têm que parar de querer saber o que eu fiz e eu quero respostas para hoje. Não vai ter, a resposta está dentro de vocês. A resposta está dentro de cada um de nós. Pensem, o que eu estou fazendo de errado na minha vida? Aí muitos vão dizer assim, não, estou fazendo tudo certo. Então a visão não está profunda. O relacionamento com a família está perfeito? Não está. Com a esposa, com o marido, é aquilo que eu digo a vocês, conseguem olhar nos olhos? Um do outro. Olhar, marido, olhar na esposa, olhem os seus filhos, olham dentro dos olhos. Fazem aquele circuito de amizade, sabe? Aquele companheirismo. Vieram para ser companheiros, amigos acima de tudo. Esse é o processo kármico
necessário a amizade. Ela que tem que ser profunda. Nós temos que saber. Eu acho muito difícil isso. Quem que consegue fazer isso com o marido, com a mulher? Meu amigo, vamos conversar olho no olho. Consegue? Mas para isso é que vieram. Para travar esse relacionamento humano, espiritual, as almas se tocarem, se entenderem, e depois querem achar as almas gêmeas, não vão achar assim, nunca, nunca. Elas se tocam, elas se entendem pelo olhar. Que coisa, hein? Que coisa isso. Não quero dizer só que seja com o marido e mulher, não. Com a mãe, com o pai, com seus filhos. Com os filhos, consegue? Pois é. É muito interessante isto, não é? Agora vocês vejam quantas almas estão encarnadas e quantas almas vieram para se entender e ainda não conseguem se entender, se aceitar. É por isso que as encarnações, elas têm que ser uma constante, até que tudo se estabeleça em nós, de uma maneira amiga, compreensiva. Alguém me vê hoje aqui nesta reunião, como eu sou? Vê como eu sou? Hoje pode ser o idoso. Este pode ser visto hoje como o idoso. Vê o idoso barbudo ou não? É? É o de barba? Bem idoso. Bem macerado. É da Grécia, não é? Uma roupa meio rústica, clara, crua. Sim, é. Então, esse é o idoso. Mais velho, porque Não talvez sei. a sua individualidade, quer dizer, aparentemente seja Carroá, mas um pouco mais maduro. Não teve Carroá mais velho? Não sei que não, mas a sua individualidade, como é? Não, é mais novo. É mais novo? Ah, então tá bom. A minha individualidade é de 27, 26 anos. Você não pode ter tido, como Joana de Ângeles, uma vivência com uma aparência muito parecida com Carroá? Pode ter sido. Semelhante, isto sim. É interessante, não é? Essas articulações são muito interessantes. Estamos acabando este livro. Nós paramos aqui no capítulo 26. Realidades espirituais aceitas. Tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Seja bem-vindo, irmão. Esta reunião é um pouco diferente, porque nós estamos trabalhando este livro já há algum tempo. Então, trabalhamos este livro sobre os processos kármicos feitos em plano espiritual. Todos eles. Estamos no final do livro. Bom, vamos ver. Delineando-se como seres fora da estrutura carnal e vendo-se em corpo espiritual, assistindo muitas vezes ao próprio desenlace, vocês às vezes assistem, os seres se retesam, se intimidam e sofrem. Isto é natural, tanto pela debilidade do corpo, como da nova estruturação e das visualizações que surgem aos seus olhos. É por isso que eu digo, quando estiver desencarnando, quando se sentir fora do corpo, fechem os olhos e sintam. Não pensem, porque não vão conseguir dar um sequencial aos seus pensamentos, não vão conseguir raciocinar e ter alguma lógica nos seus pensamentos. Fechem os olhos e sintam. Apenas isto. Essa realidade do mundo espiritual, para ser aceita, precisa contar com algum conhecimento sobre a vida espiritual. Algum não, bastante. Discernimento e docilidade. Esse entendimento habilita a criatura a se sentir mais segura, pois já tendo lido ou ouvido, ou mesmo tendo, por vezes, assistido a manifestações espirituais através do processo medianímico, não irá temer tanto esses instantes, que na maioria das vezes são calçados
por um envolvimento de parentes e amigos a tentarem fazer com que o recém-desencarnado se aperceba de que não está só, e sim amparado por aqueles que o antecederam e que o amam. Quer dizer, olha, na verdade, são momentos de conturbações. Muitas conturbações. Além da conturbação do corpo físico, que sofreu um dano, lógico, porque tem que desencarnar com a debilidade do corpo físico. Então, houve dano no corpo físico. Então, tem a debilidade do físico e tem a debilidade do espírito. Então, são as duas coisas. É difícil a docilidade. É difícil uma aceitação. Usando esse método de apoio a vocês e tendo ser o amparo de alguns conhecidos antigos, torna-se mais fácil a aceitação desse novo esquema de vida espiritual. Em geral, nós colocamos alguém conhecido, parente ou não, apenas um conhecido, para que vocês se acalmem. O discernimento é outro ponto que ajuda a criatura a fazer comparações, a promover em si a coragem e a força para que não sucumba a instantes e trânsitos difíceis. Se houver já uma sensibilidade desperta e a consciência de que continua vivo e que tudo não passou de uma transformação rápida a promover o retorno ao verdadeiro lar, os irmãos encarregados desses ajustes primeiros não terão tanto trabalho. É uma trabalheira. É uma dificuldade muito grande. Muito grande. Mesmo algumas pessoas que têm noção de vida espiritual, mesmo essas vão se achar vivas e dizer, eu não morri. Então, é algo difícil de ser aceito, porque nunca vocês vão aceitar sair da vida terrena, embora não gostando dela. Amigos, é muito difícil isto. Algumas pessoas que carregamos e levamos com cuidado pela debilidade do corpo, não entendem, querem voltar. Querem dizer alguma coisa disso que falei? Ficam preocupados, não é? Às vezes a gente percebe, quer dizer, certos idosos muito presos ainda à matéria. Sim, a grande maioria é isto. E aí eu te pergunto, eu estou com 2 casos. Uma situação totalmente... não reagem a nada. Não, mas aí não, ao contrário. Nesta situação, o desprendimento é mais fácil. Entendi. Mas eles não estão presos na matéria, não querendo se soltar, ou coisa assim, não? Desprendimento estão meio alheios, então o desprendimento é mais fácil. Então, na hora que tiver que ser, vai... É mais fácil. Naturalmente. É mais fácil. Tá. Eu tinha a sensação que é porque estavam muito presos ainda à matéria. Não, né? Estão meio fora, não é? Então, totalmente os dois. Sim, então é mais fácil, o desprendimento. Isso é uma bênção. Vocês acham coitado? Não é coitado, não. É uma bênção. Está desligado da matéria. Está desligado das problemáticas de vida. Olha vocês e ri, sorri, não conhece, às vezes não conhece. Isso é ótimo. Está mais em vida espiritual. E essa necessidade de eles estarem passando por isso é por eles? É lógico que é por eles. Não é pelos filhos que cercam ou coisa assim? Às vezes sim, mas em geral é por eles. Porque tem essa necessidade, né? Sim, sim. Não lamente não. Isso não estou lamentando. Isso é bom. Se desprende mais rápido. Eu entendo a necessidade. Porque há um meio apagão da consciência carnal. Quando há um meio apagão, quando vocês sofrem uma cirurgia, que vocês estão meio dopados, meio anestesiados, colocam vocês na cama, levam de um lugar para outro, vocês não estão nem sabendo o que está acontecendo. É mais ou menos isso. Entendi. É mais ou menos isso. Mas não é regra geral que tudo isso se dê pacificamente e num nível razoável de entendimento. Por quê? Apenas porque a maioria dos seres vive mais voltado à majestade da matéria.
que os consome por inteiro, dispersando o que os sustenta, o espírito. Então, quando eles estão assim, meio desligados, é muito mais fácil, não dão trabalho. Assim, se o despertar envolver almas em densidades maiores e presas nas conjunturas desse tráfego consumista, tudo se complica. A visão do mundo espiritual prontamente aparece ao ser, que debilitado e muitas vezes fora de sua consciência se encontra, achando a maioria das almas que tudo continua a mesma coisa e sem entenderem que estão diante de um plano paralelo e partidário de uma maior realidade, sentirão muitas dúvidas. As estruturas, por exemplo, do quarto em que está a criatura, serão semelhantes às do que estava acostumado. Porém, tudo é mais claro, possibilitando a criatura pensar que somente o mudaram de quarto ou que está numa recuperação, pois a sensação, mesmo dentro de quadros difíceis, é de leveza e de alívio. Então, muitos acham que foram trocados de quartos dentro de um hospital. Não têm noção que morreram, mas sentem um certo alívio, que não sabem entender o que é. Esses quadros se repetem, naturalmente com variantes, principalmente quando se vêem diante de parentes e amigos, e em condições orgânicas e mentais mais harmônicas e lúcidas, numa dúvida ainda bem grande. Sempre a dúvida vai persistir até a um certo ponto. Vocês vão questionar sempre o que aconteceu, onde está minha família. Não tem a consciência. Eu imaginava que essa fosse o Neotime. De primeiro momento, não. Depois é que vai haver, no momento em que perceberem que aquele amigo que está desencarnado, vai perceber que desencarnou. Aí é que vem o choque. Demora um pouco, porque o senhor disse que ainda tem aquela confusão inicial, né? Por exemplo, o erro da irmã que desencarnou, que essa irmã e ele estiveram juntos na estrada, ele viu os primos ao lado deles, ficou muito feliz, e não percebeu que ele estava fora do corpo de carne. Eles assim conseguiram levá-lo. Só depois é que ele percebeu. Aí o choque é grande. Mas a satisfação é tão grande que não percebe. No caso do seu Austin, ele percebeu quase na hora, né? Tinha uma vivenciação muito grande. Muito grande. Porque ele, assim que ele pôde ter contato televisor, que agora era diferente, né? Ele conversou com a irmã o tempo todo. Pois é. O tempo todo. Então, desde o momento em que ele saiu fora do corpo no centro cirúrgico, ele veio onde estava a irmã e conversou com ela. Foi imediato. Então, foi imediato, mas tinha um entendimento muito além. Um entendimento perfeito. O entendimento dele era perfeito. E a aceitação também. A gente percebe, até nos atendimentos, no estudo, me corrija se eu estiver errado, parece que existe uma defesa, e que mesmo ele vendo tudo, estando tudo óbvio, ele não consegue ver. Né? É como se a gente sente como se tivesse uma perturbação mesmo ali. Sim, há uma perturbação. Então, assim, ele vê que as pessoas não estão ouvindo ele falar, ele está na casa dele e ninguém o vê, ninguém conversa com ele, só que ele ainda acha que está vivo. Quer dizer, é como se ele negasse para ele mesmo. Não, é um bloqueio. Não é uma negação a ele, é um bloqueio. Ele não houve ainda o entendimento nesse trânsito, porque é muito rápido. É bloqueio mesmo, então não é uma negação do espírito. É muito rápido, não. Tem negação e tem bloqueio. Tem negativa de não aceitar. Aí vem rebeldia. É diferente. Mas muitos se veem e não, vamos dizer assim, não tem neles uma concepção de que estão desencarnados. Não existe isso nele, não percebeu ainda.
Não percebeu. Porque é tão real, né? É muito real, é a mesma vida dele coisa. é a mesma coisa, então é como se ele não conseguisse entender. É a isso, mesma né? coisa, vocês continuam a mesma coisa. Exatamente. Em vários filmes, vocês percebem isso. Naquele filme Sexto Sentido, isso é mostrado. Até ele ter consciência de que ele realmente tinha desencarnado, né, o terapeuta, ele conversa com as pessoas, ninguém responde, mas para ele tudo é normal, né? Exatamente. Vai custar a entender. Bem, mesmo assim, as perguntas, dúvidas e lamentos são intensos. Não percebe a diferença dos campos de vivenciação. Não percebe. Sabe por quê? Porque vocês, quando desencarnam no pronto momento, um pouco logo depois, vocês só veem a parte material. Por exemplo, neste salão, tem toda a parte material, vocês sentados assim, e tem a espiritualidade em pé, sentada no colo de vocês, nas cadeiras vazias, sentada atrás, sentada nas sacadas que tem aqui. Tem crianças olhando dali. Então, quem desencarna, que está neste momento, não enxerga isto. Não tem a captação espiritual ainda, de espírito. Capta só de alguns. A grande maioria, capta o que está denso. Achando-se ainda na vida densa, procuram respostas às ânsias que os envolviam quando debilitados e ligados às próprias problemáticas da vida que detinham. A adaptação será mais fácil, por favor, se forem dóceis, e souberem e quiserem ouvir os instrutores, se aceitarem os tratamentos e não se rebelarem. Não tem como. Se você se rebela, você vai sofrer, você vai se conturbar. Não se rebelem, aceitem, vocês vão ter sempre alguém ao lado de vocês. Vocês duvidam disso, não é? Duvidam que vão ter alguém ao lado de vocês? Mas muitos duvidam. Duvidam que vão ter alguém. Bom, eu não tenho dúvida de que do amparo. Se vocês dão nós em plano físico, eu acho que depois, é claro, que vocês vão continuar nos ajudando. Eu acredito que nós vamos querer, sim, a ajuda, vamos aceitar, porque a gente vem aqui porque a gente quer a ajuda de vocês, né? Eu acho que vai continuar. Eu sei, mas isso é natural, é natural. Agora, há um agarramento ainda ao corpo, um agarramento às coisas materiais, às pessoas que vocês gostam, não é? Não, isso sim. Mas eu acho que é mais difícil, mas eu acho que é mais adiante, né? Seria a questão de tomar consciência de atitudes errôneas, de tempos. Mas isso é depois, não é no momento, não é nesse momento, não. Demora um pouco mais, né? Não Há é um nesse preparo, momento. digamos assim, para chegar Esse momento lá, né? é de conturbação mental. Só inicial. Conturbação. O conseguir visualizar só o material logo após o desencarne se dá devido a essa conturbação. Sim. E também devido à proximidade ainda da matéria. Sim. Que você acabou de desencarnar, ainda está muito próximo à matéria. Sim, às vezes nem tão próximo, mas vocês ainda se ligam. Seus pensamentos estão no corpo, no sofrimento. Custam a se livrarem das dores, vamos dizer. Vocês ainda vão dizer, ainda está doendo. Está isto, está aquilo, porque aquilo fica somatizado, fica prensado ainda. Precisa de tempo para se desvincular disso tudo. Sim. Então, nós poderíamos dizer, irmão, todo mundo, quando desencarna, tem alguém ao lado. Né? Sempre tem. Mas Sempre alguém terá. pode achar que não, porque não percebe. Sempre terão amigos ajudando, tirando vocês dali, ajudando, levando para o hospital, ou deixando vocês acompanhar uma parte do velório
E, de modo geral, deixa acompanhar o velório para que vocês aceitem e visualizem os parentes. Na hora de sair o enterro, nós tiramos vocês. Então, mas que eu disse ao senhor, a gente só vai perceber, sempre tem alguém, mas nós só vamos perceber se tivermos um pouquinho de entendimento, de tranquilidade, sem tanta perturbação. A perturbação vai existir. Sempre vai existir. Diga. Carla, eu às vezes me pego pensando para onde a minha condição espiritual pode me levar, porque, como o senhor diz, é um imã, atrai. Então, independente da consciência do desencarne, eu às vezes me pego pensando nisso, porque eu não sei quem eu sou do outro lado. Eu sei, mas mesmo assim é uma situação que equipes espirituais vão ajudar. Vão ajudar sempre. Vou dar um exemplo. A irmã que desencarnou em casa, a irmã estava presente, a outra irmã vidente também, e quando ela desencarnou, a equipe levou-a. E ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela não entendeu o que está acontecendo. Ela não conseguiu entender. Então, pode ouvir, entra aqui, sai aqui, aceita o percentual que quiser aceitar, compreende, penetra, não penetra, estuda, não estuda, entende? Então, é muito difícil, ela custou a entender, custou, e aqui há quantos anos? Custou a entender, não aceitou. O que é isto? Por que isto? O que está acontecendo? Então, é a conturbação de um momento. É pegar você e abduzir vocês e levarem vocês para Marte. É mais ou menos isto. Vocês não vão entender. Daqui até Marte, vocês é o trânsito da morte, do desencarne. Então, vocês vão dizer, onde eu estou? Por que me trouxeram para cá? Deu para entender? Mas, Carla, se na hora tiver alguém conhecido, não facilita? Mesmo assim, ela via, irmã, ela via e perguntou, o que é isto? O que está acontecendo? Essa postura, ela manteve em todo o período da doença dela. Por que eu tenho que tomar esse remédio? Por que eu tenho que fazer isso? Eu não quero fazer assim. Mas não aceitação. Então, ela não aceitação. deve ter carregado sofre mais. Isso. Sofre mais. A não aceitação sofre mais. Não, ela viu a irmã, esta irmã aqui. Então, ela olhou e questionou. E a irmã, mas ela questionou aqueles que estavam levando ela. Aos que estavam levando ela. Então, não adianta estar aqui há 20 anos, estudar, conhecer ciência espiritual, ciência terrena, ouvir evangelho e não aceita. Ele foi tranquilo, foi lúcido. Sim. E ele não tinha, não estudava, não praticava a doutrina espírita, mas tinha eu acho compreensão. Que era condição íntima dele, aceitação. Exatamente. Então, assim, eu sempre que o senhor fala desse assunto, eu penso que não é o conhecimento que vai prevalecer, é o estado íntimo. É a compreensão e a aceitação. O conhecimento vocês arrebanham, mas não se integram na vivenciação espiritual. Não se integram. Então, quando eu digo a vocês, eu sou espírita, será? Porque não é espírita aquele que só vem à reunião e ouve a reunião. Não. É aquele que vivencia a doutrina, aquele que entende, que aceita, que penetra, que se articula dentro dela. Não basta dizer eu sou espírita porque eu venho aqui, não. Deu para entender? Bem, assim a nova realidade espiritual vai surgir para cada um pouco a pouco, completando as lacunas não preenchidas no viver terreno. Mas essas disposições de cada alma variam muito. E a postura mental, o posicionamento mental é um fator mais importante, pois seremos e estaremos onde e como nossa mente se colocar. Vocês podem ir para o plano espiritual
e serem pinçados como um flash para o campo terreno, porque vocês vão se posicionar dentro do lar de vocês. No momento em que vocês pensarem, vocês estão dentro do lar. No momento em que vocês pensarem, eu quero beber, eu quero fumar, vocês vão para a região umbralina, onde impera o fumo, o álcool, a droga, tudo mais. Somos o que pensamos. No que você pensa, você é atraído para o campo vibracional do seu pensamento. Para cá, para onde? Para o GCE também. Para qualquer ponto que vocês pensem, vocês vão ser pinçados. Assim como espiritualidade que lhes acompanha, que participa do mesmo patamar evolutivo vibracional de vocês, vai puxar vocês. Como no Ghost, que vocês viram, a criatura é pinçada pelo patamar vibracional que ostenta hoje o assassino do rapaz. Deu para entender? O senhor falou, apenas sintam, não pensem em nada. Não adianta vocês pensarem em nada. Aí apenas sintam. Porque aí perturba. Se pensar, vai ser atraído para algum lugar. E o apenas sintam seria uma proteção para isso, para sermos pinçados ou para sermos ajudados pelo bem. Sintam a proximidade dos irmãos espirituais. Esse apenas sintam não teria nada a ver com ser pinçado mesmo, então, porque você não está nessa vibração complicada. Sintam aquilo que está ao redor, o que está, as vibrações que estão ao lado de vocês. Mesmo sentindo uma vibração negativa, e se for pinçado, no momento não tem o que se fazer. Vão para onde tiver que ir, a sua mente estiver posicionada. Seus hábitos estiverem posicionados. Depois as equipes vão fazer um trabalho de resgate dentro daquilo que vocês nos derem oportunidade. Então, por isso que eu perguntei, o apenas sintam é para perceber e sentir que existe ajuda. Agora, você pode sentir algo negativo? Pode. Qual é o seu pensamento? Quais são os seus hábitos? A que você se alia no viver? A bebida demais, ao fumo demais. Outro dia a irmã falou para uma moça que trabalhou lá, que fuma e cheira a fumo direto. Então ela disse, olha, você tem 3, 4 aí do seu lado fumando. Deus me livre. Ela disse, Deus não vai te livrar. Deus não tem nada a ver com o que você faz, o que você opta em sua vida. Você tem 3, 4 do seu lado. Eles estão fumando com você. Ela ficou indignada. Acha que Deus vai livrá-la disto. Não é assim. Nós somos atraídos, nós caminhamos com aqueles que têm afinidades vibracionais conosco. Entenderam? Carroá, sim. Quando a pessoa desencarna, se sentindo plenamente bem, momentaneamente, e quando percebe que desencarnou, se desequilibra muito, né? É sempre um choque muito grande, né? Sempre é um choque. Então, isso é que eu digo, vocês ouvem, vocês fazem coisas bonitas e leem coisas bonitas, porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, mas e lá, verdadeiramente, ele podia viver, mas não havia uma absorção. Ainda faltava muito, então, com o tempo vai abrandando isso. Bem, desta forma, se mesmo entendendo viver em plano espiritual, continuarmos ligados às problemáticas da materialidade, aos seres que ficaram, ou mesmo às posses que retínhamos, o posicionamento dos seus pensamentos o levará aos campos de afinidade vibracional material que os envolviam. Vocês vão voltar para o mundo material. Então, o trabalho será mais difícil e oneroso, tanto para os encarregados que os acompanham, como para os seres que sofrerão e relutarão em se posicionar,
Quantos estão agarrados nessas casas antigas aí? Quantos? Muitos, muitos. Devemos entender, amigos, desde já, que estamos de passagem nesta esfera e que a verdadeira vida é dos planos fluídicos. Não é esta a verdadeira vida. Deles viemos e para eles retornaremos. São nossos verdadeiros lares e postos de observação, seleção e reajuste, a que analisemos melhor nossa personalidade e o que realmente desejamos para nós. Quer dizer, os nossos lares são postos de observação para nós. Nós vamos nos observar melhor, vamos avaliar, vamos nos ajuizar melhor. Nós temos que ter esta aceitação. Vocês veem, há quantos anos eu converso com vocês nesta casa? Quantos anos? E vivo em plano espiritual. Quer dizer, na dimensão espiritual. Vocês me veem, eu falo com vocês, eu raciocínio, eu pondero, tenho acesso àquilo que construí em vidas passadas, já organizei a minha casa mental. A vida continua. Agora, aqueles que não aceitam, que estão conturbados, que estão em patamares primários, doentios, eles não podem vir aqui, usar um médium e ficar fazendo palestras a vocês. Então, qual é a necessidade? De aprendizado, de aceitação. Eu sempre digo a vocês, não é? Nas minhas vidas, nunca houve uma situação igual a esta que eu me identifico a vocês assim. Então, hoje é muito mais fácil a vocês entenderem este processo de vida material, física e vida espiritual. É muito mais fácil vocês entenderem o que se passa. Então, vocês têm condições de não sofrer tanto quando vocês saem desta vida. Porque vocês já têm... Olha a quantidade de livros que vocês têm, a quantidade de coisas que nós passamos para vocês, quantas mensagens outros tantos médiuns psicografam, quantos depoimentos, quantas pesquisas sobre a reencarnação existem no mundo todo, em todos os países. Então, vocês têm arma nas mãos para facilitar esse atravessar da cortina material e fluídica, não é verdade? É querer, entender que tem que aceitar a vida, trabalhar para o melhor, não lamentar, não se colocarem como vítimas, porque não são vítimas de nada, só de vocês, só de nós mesmos. Ir em frente com força, com vontade de superar as dificuldades. Isto é que é importante. O que vocês acham? Pois é, mas às vezes não fica tão perfeito assim. Eu não vou começar o outro capítulo, mas eu coloquei assim, antes de tudo, dilui os edemas que te assolam a alma, exercitando-te a cada momento em que buscas a luz do apoio universal do Pai extremoso. Então, vocês buscam um apoio, exercitem-se o que vocês puderem. Depois dessa preleção, não querem conhecer nada? Tem muitos livros interessantes aqui. É ótimo, todos os livros. Quem não lê Denis não leu a doutrina. Quem não lê Kardec e Denis não leu a doutrina. Olha só, vocês não vão aprender só com a minha fala aqui. Não vão aprender só com a minha fala. Vocês têm que se aprofundar. O que vale é a escolha de cada um de vocês. É a vontade de cada um. Enfim,
eu não gostaria de saber, claro, o que eu fui, nem eu sei que não mas eu presto atenção nos meus sentimentos em relação às coisas que eu leio, as coisas que me chamam a atenção e as coisas que me chamam, assim, que eu tenho interesse. E aí, com isso, eu tenho umas ideias, não sei nem se é verdade ou não, mas... Vocês têm que olhar a vida de vocês. Olhar, olha só, o físico de vocês. Qual a situação do físico? Por que o físico é como é? Em aspecto externo, em parte interior, de doença, de complexidade. Depois olhar dentro do lar de vocês. O que vocês sentem em relação à mãe, ao pai, ao avô, à avó, ao tio, à tia, aos primos, aos seus filhos? Quais os sentimentos que vocês estão sentindo em relação a cada um? Que sentimentos são esses? Que emoções que cada um traz a vocês? Qual o tipo de relacionamento com cada um? Como cada um de vocês se relaciona com cada criatura de uma maneira? Observem isto. Como? Qual é o fator preponderante que vocês passam de vocês dentro do lar de vocês? O que vocês imprimem de vocês dentro do lar? O que imprimem de vocês? Qual é a característica de vocês que mais está impressa dentro do lar de vocês? Qual é a característica de personalidade? Vocês são impositivos, mandões, brigões, mansos, pacíficos, têm mania de analisar, de especular, de se dizer vítima ou dizer sofredor. Qual é a característica de vocês que vocês estão jogando num campo fluídico? Um campo que vai deixar marca nas paredes da casa de vocês, nos objetos de vocês. O que vocês impõem às suas roupas? O que vocês jogam de sentimento, de vibrações nas suas coisas pessoais? Em cada filho de vocês. O que vocês estão passando para eles? Quais são os sentimentos que vocês passam para seus filhos? Depois, qual a sua representação dentro de uma sociedade? O que você joga para a sociedade? Isto aí já inclui o karma coletivo de cada um. Porque nós emanamos para a sociedade em que vivemos algo de nós. Por isso é que eu digo, essa cidade tem uma vibração de tantas escravidões, de tanto elitismo. Ela foi jogado não só nos ambientes das casas, mas na atmosfera. A atmosfera está impregnada. Uma das razões que viemos fazer esse trabalho cá. A atmosfera da cidade está ainda impregnada de elitismo. Me perdoem, mas está. E nós não podemos fazer isso com nossos irmãos. Nós somos todos iguais. Nós não podemos se dizer mais importante, minha família é mais importante do que a sua. Nós não somos o nome da família. Nós somos aquilo que nós fazemos, que exemplificamos. A família tem um nome, alguém construiu, muito bem. Foi aquele alguém. Então, a visão de vocês tem que ser nesse sentido, em tudo. Em tudo. Qual o retrato que vocês estão deixando dentro do lar? As formas pensamentos, elas ficam vinculadas em cada lugar que nós vivemos.
E elas se repercutem naqueles que frequentam o lar de vocês. Eles vão sentir a vibração de vocês, eles vão sentir a vibração do ambiente da casa de vocês. Que vibração vocês estão colocando na casa de vocês? Porque esta vibração, ela é importante para os seus filhos, que vocês estão aqui com seus filhos pequenos, porque vão incidir nos seus filhos. Eles vão assimilar a vibração de vocês. Quando vocês estão irritados, as crianças ficam irritadas também. Vocês passam tudo para eles. A assimilação é muito grande. Isto tudo é para que vocês pensem, ponderem. E isto é nós integrarmos, vamos dizer assim, nesta dinâmica que nos envolve, que é o viver. Temos que nos integrar a essa dinâmica. Deu para entender? Ficam pensativos, não é? Então, nisto tudo, nós temos que ver a nossa responsabilidade conosco, com o nosso karma individual, quer dizer, nossa sequência individual, e aquilo que nós estamos jogando para fora de nós, para aqueles que nos rodeiam. Vamos pensar nisto. Se vocês dizem, eu quero paz no meu lar, estão promovendo esta paz? Como estão se portando dentro do lar de vocês? Pois é, amigos, é isto que nós temos que pensar. E hoje vocês têm esta gama de ensinamentos. Kardec trouxe a palavra da espiritualidade, não é? Tem tantas mensagens, tantas instruções. Então, olha, vocês têm mais responsabilidade ainda do que aqueles que no passado não tiveram. Tudo isto. Tem mais. Mais está sendo dado a vocês. Mais será exigido de vocês. Vocês mesmos vão exigir de vocês, não é? Não sou eu. Cada um de vocês vai exigir de vocês, porque tem mais possibilidades de aprender, de entender, de crescer. As armas estão nas suas mãos. Armas tão leves, tão sutis, mas que precisam de um adestramento também muito leve e muito sutil. De uma compreensão, de um adestramento, porque lidar com armas materiais é muito mais fácil. Agora, lidar com a sutileza das armas que Jesus nos trouxe exige muito mais de nós. Vocês possam pensar sobre tudo isso, tá bem? Vão em paz, que Jesus abençoe suas vidas, lutem por elas e busquem a paz. Essa paz que só nós sabemos construir, porque ela está dentro da nossa consciência. Ela está dentro da razão e da sensibilidade de cada um de nós. Vão em paz. Amo vocês.